tô pesquisando muito sobre esse assunto, tô lendo muito sobre esse assunto, tô procurando muitos rótulos, né, para olhar declaração de alergênicos, glúten e lactose, que foi por onde eu comecei a escrever, e comentei aqui com vocês que é um dos meus assuntos preferidos na rotulagem. E eu comecei a ver, gente, que tem erros muito grandes na declaração, tanto de alergênicos, quanto de glúten, quanto de lactose. E que um desses erros é justamente unir essas informações. Declarar como se fosse uma coisa só, né? Então, isso é totalmente errado. A gente não pode unir nenhuma delas, nem glúten com lactose, que foi o assunto do post de hoje e que me mostrou que realmente tem muitos profissionais que ainda têm dúvida, que achavam que isso era certo, que faziam isso nos rótulos. Também não posso unir alergênicos com glúten, não posso unir alergênicos com lactose, muito menos unir os três, né? Então, eu queria conversar sobre isso com vocês, para vocês entenderem que realmente não pode, por que não pode, enfim, como que isso deve ser feito, né? Então, gente, de onde a gente tem que partir, né? A gente tem que partir do princípio de que alergênicos é uma informação, lactose é outra informação e glúten é outra informação, tá? Elas são tratadas por legislações diferentes. Então, a declaração de alergênicos fica lá na RDC 26, a declaração da presença de lactose fica na RDC 136 e a declaração tanto da presença quanto a ausência de glúten fica lá na Lei 10.674, tá? E aí, gente, por que a gente não pode juntar essas informações e o porquê que isso é complicado? E aí eu vou falar aqui, gente, unicamente de nós profissionais da área de rotulagem, tá? De nós que vamos de fato fazer os rótulos. Porque assim, eu até vi alguns comentários lá no post no sentido de que, mas o consumidor entende se você declarar contém glúten e lactose. Sim, o consumidor entende, eu concordo, é uma frase bem clara, né? Contém glúten e lactose. Mas se eu declarar contém glúten, ponto, contém lactose, você concorda que o consumidor também entende? Que não é que, tipo, ou eu vou declarar contém glúten e lactose, ou eu vou declarar de uma outra forma que é muito mais difícil e que o consumidor não vai entender. Não, né? Não é isso que vai acontecer. Eu vou declarar contém glúten, ponto, contém lactose. Ele vai continuar entendendo. Então, assim, não acho um argumento válido para cometer um erro, sendo que da forma certa também é uma informação clara. Não vai, o consumidor não vai ter grandes problemas. Ele não vai deixar de entender se eu fizer essas declarações de forma separada. E aí entra muito no risco do profissional da área. Porque a partir do momento que eu entendo que eu posso unificar essas duas informações, eu entendo, mesmo que inconscientemente, que essas duas informações são declaradas de forma igual. E é aí que tá o problema, porque nenhuma das três são declaradas de forma igual, né? Tem pontos que podem ser iguais, mas de forma geral elas não são iguais, né? Então, primeiramente, limite de tolerância. Eu sempre tenho que falar, então, se contém ou não contém tanto alergênico, quanto glúten, quanto lactose. Não é assim. Então, nem vamos entrar, porque... Tá, calma. Então, vamos voltar. Não vou nem falar do limite de tolerância agora. Eu vou falar da parte que, quando eu preciso ou não declarar essas advertências. Então, se eu acho que é tudo igual, eu posso partir do princípio de que eu sempre vou precisar falar quando contém e quando não contém, né? Ou se eu acho que é tudo igual, eu só preciso falar quando contém. E não é o caso. Por quê? Porque alergênicos eu só vou falar quando contém.
né? Inclusive, falar sobre a ausência de alergênicos é proibido pela legislação. Então eu não posso falar não contém leite, não contém ovo, não contém trigo, não contém soja. Eu não posso fazer esse tipo de alegação. Ai, Aline, mas onde isso está escrito? Na RDC 26, de forma bem clara. Não é nenhuma questão que tem que interpretar ali nas entrelinhas e nananã. Não. De forma bem clara, na RDC 26 está escrito que eu não posso falar sobre a ausência de alergênicos. Da mesma forma, acontece com lactose. Aí não é que eu não posso falar da ausência de lactose, mas quando eu vou falar da ausência de lactose, é numa situação muito específica, para alimentos muito específicos, que são os alimentos para dietas com restrição de lactose. E aí também não é uma questão de simplesmente... então se eu tenho um alimento para dietas com restrição de lactose, posso falar então sem lactose. Não é só isso. Ele é um alimento para fins especiais. Então ele é um alimento que precisa seguir a portaria 29. Ele é um alimento que vai ter uma declaração de informação nutricional diferente. Ele é um alimento que vai ter uma denominação de venda diferente. E aí sim também é um alimento que vai trazer o zero lactose no painel principal, junto ali da denominação de venda. Mas não é só uma alegação, não é só uma advertência, muito menos é uma ferramenta de marketing. É um alimento para fins especiais que tem toda uma declaração diferenciada. Então não é só uma questão de colocar contém ou não contém lactose, de escrever zero lactose no painel principal. Tem todo um critério para que isso seja feito. E aí quando a gente vai falar de glúten, não. Quando é glúten é simplesmente contém glúten, não contém glúten em todos os alimentos, né? Se você tem um alimento industrializado, embalado, tal, você tem que falar contém ou não contém glúten. Isso é obrigatório, sempre. Então, olha aí já uma diferença. Alergênicos, vou falar sempre da presença e nunca da ausência. Lactose, vou falar sempre da presença e da ausência, às vezes, em alimentos muito específicos. E glúten, eu sempre vou falar da presença e da ausência. Então, se eu acabo associando essas informações, eu associo a forma de declarar. E aí eu cometo o erro. Porque se eu entendo que glúten eu sempre tenho que falar contém ou não contém, eu sempre vou falar contém ou não contém para lactose e contém ou não contém para alergênico. E isso tá errado. Ou se eu entendo que alergênicos eu só preciso falar quando contém, eu só vou falar sobre contém com lactose e só vou falar sobre contém com glúten. E isso também tá errado. Então, gente, esses são os problemas da gente associar informações. A gente acaba associando critérios. E aí a gente se dá mal. Tá? A Camila até falou aqui que a RDC 26 é positiva e que é somente contém. Mas, Camila, não é nem só isso, tá? Porque além de sim ela ser uma legislação positiva, na própria RDC tem um artigo, que eu não vou saber te falar qual é, mas tem um artigo que deixa bem claro lá que a gente não pode falar sobre a ausência de alergênicos em nenhuma situação, tá? Então não é só uma questão de interpretar que a legislação é positiva e que ela não fala como deve ser feita a ausência. Tá escrito que é proibido. Então vocês amam me perguntar onde está escrito. Então na RDC 26 está escrito que não pode. Então assim, não precisa nem de interpretações e critérios e nada. Está escrito na RDC 26, tá? E aí, gente, além disso de situações, né? Como eu acabei de falar, que alergênico só presença sempre, que lactose presença sempre, ausência às vezes, e que glúten presença e ausência sempre, tem os limites, né? Limites de tolerância. Então, os alergênicos não possuem limite de tolerância.
a gente se tem, tanto que a gente trabalha com contaminação cruzada nos alergênicos, né? A gente precisa falar sobre contaminação cruzada nos alergênicos, porque não tem nenhum limite. Então, se existe a possibilidade de ter um alimento alérgeno ali no meu alimento, eu preciso declarar. Aí vai entrar ali no pode conter, que indica a contaminação cruzada. Se tem a presença intencional, entra no contém. E se não tem nada, nem a contaminação cruzada, a gente simplesmente não fala sobre ele. O glúten também não tem um limite de tolerância, para não ficar confuso. Então, glúten é a mesma coisa. Se existe a possibilidade de qualquer quantidade de glúten estar presente no meu alimento, eu preciso declarar. Mas aí não é igual ao alergênico, porque não existe pode conter glúten, que é algo que a gente encontra com frequência nos rótulos também, o tal do pode conter glúten. Isso não existe, gente. A legislação, a Lei 10.674, ela é bem clara, contém glúten ou não contém glúten. Então, se existe a possibilidade de uma quantidade, por menor que seja, de glúten ali no meu alimento, contém glúten. Então, assim como os alergênicos, não existe um limite tolerável, mas diferente dos alergênicos, eu não vou indicar pode conter, eu vou indicar contém. E aí, muitas vezes, por causa dessa questão do glúten, que sempre contém, as pessoas às vezes veem a declaração correta de alergênicos escrito pode conter e acham que está errado. Porque elas acham que não existe pode conter, mas existe, somente para alergênicos. Então, gente, eu já fiz uma outra live sobre isso aqui, mas chegou muita gente nova aqui, então decidi abordar esse assunto de novo, porque ele é extremamente importante, onde eu falei que a gente, para ficar mais fácil e para sempre lembrar que a gente não pode associar essas informações e que cada uma delas tem os seus critérios, a gente podia associar isso como se fossem línguas diferentes. Então é como se os alergênicos estivessem falando francês, a lactose estivesse falando chinês e o glúten estivesse falando, sei lá, português, tá? Então assim, francês, se eu só sei falar francês, eu não consigo entender chinês e português. Se eu só sei falar chinês, eu não consigo, mandarim, né? Eu não consigo entender francês e português. E se eu só falo português, eu não consigo entender as outras duas. Então, por que eu vou misturar cada um com a sua língua, né? Então, olhei para alergênicos, eu penso, tá, agora é aquela hora de falar francês. Eu não vou misturar com outras coisas. Eu vou olhar ali e vou pensar somente em alergênicos. Quais são os critérios para alergênicos? Quando eu preciso declarar a presença de alergênicos? Como eu devo declarar a presença de alergênicos? Onde, em qual lugar do rótulo eu tenho que declarar a presença de alergênicos, né? Posso falar sobre a ausência de alergênicos? Ah, não posso. Tá bom. Agora é a hora de falar, de ver lactose. Então vamos falar mandarim, né? Esquece o francês, esquece o português. Vamos falar mandarim, vamos pensar só em lactose. O que eu tenho que fazer com a lactose? Quando que eu declaro a presença de lactose? Como eu declaro a presença de lactose? Onde eu declaro a presença de lactose? Posso falar sobre a ausência de lactose aqui nesse meu alimento? Pronto, resolveu a lactose. Aí a gente vai olhar para o glúten. Então esquece mandarim, esquece francês. Vamos falar português. Vamos olhar somente para o glúten e entender como essa declaração tem que ser feita. Quais são os critérios? Quais são as expressões? Preciso falar da presença? Preciso falar da ausência? Como que o meu alimento vai se enquadrar aqui? Onde que essa declaração tem que ser feita? Como essa declaração tem que ser feita? Então, gente, um de cada vez, cada um no seu quadrado,
Não associem e principalmente não achem que são os mesmos critérios para as 3 declarações, tá? Porque comete muito erro por achar que é tudo a mesma coisa. Ah, alergênicos, lactose e glúten é tudo a mesma coisa. Tanto que eu já vi, fui num posto de gasolina, na conveniência do posto, comprar uma Coca Zero. E tô ali esperando pra pagar, olhando aquelas coisinhas, aqueles docinhos que ficam ali, né, pra gente comprar no impulso. E aí tô lá olhando o rótulo de uma cocada, tava escrito: alérgicos, contém glúten e lactose. Gente, alérgicos contém glúten e lactose. A lactose nem causa alergia alimentar, sabe? Então a pessoa daquele rótulo conseguiu misturar as 3 informações. E aí ela nem falou nada, ela não declarou nenhuma direito. Então tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Tem que tomar cuidado com isso, porque isso é erro sim, isso dá multa sim, isso tira o seu produto de circulação sim, e isso pode sim induzir o consumidor ao erro ou ao engano e prejudicar o consumidor. Porque se você entende que alergênicos é glúten e lactose, por mais que a pessoa olhe ali e fale: ah, tá bom, o glúten deve ser do trigo, a lactose é do leite, e se o seu produto tem outros alergênicos? E se o seu produto tem contaminação cruzada? Aí você não vai falar sobre, de repente, uma soja, um ovo, ou sei lá o que teve umas castanhas que tiveram contaminação cruzada ali, porque alergênico é glúten e lactose? Então você só precisa falar sobre isso? E de onde veio esse glúten? Do trigo, do centeio, da cevada, da aveia? Qual foi a fonte, né, desse glúten? E aí não tinha lá, porque não tinha nenhum ingrediente que tinha glúten. Então isso é uma contaminação cruzada? O que está acontecendo aqui? Por que você está falando contém glúten se os seus ingredientes eram, sei lá, coco, açúcar e leite? De onde veio esse glúten? Por que tem glúten? Não deve ter glúten, devem ter errado, não tem glúten não, posso comer. Mas foi uma contaminação cruzada, de repente. Então, gente, muito cuidado. Marcelo Lima. Aline, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? No caso de sorvete base de água, sem leite, mas que use os mesmos equipamentos na produção, o correto é dizer pode conter lactose? Tava indo tudo bem, até o pode conter lactose. Então eu vou até aproveitar, Marcelo, a sua pergunta para falar sobre o pode conter, que é outra coisa que quando a gente associa as informações, a gente acaba cometendo erro. O pode conter, ele existe apenas para alergênicos e lactose não é um alergênico, tá? Por quê? Porque o que causa alergia alimentar para pessoas que têm alergia ao leite é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Ela não causa alergia alimentar. A lactose, ela causa intolerância. Então, são as pessoas que não conseguem digerir a lactose. As pessoas, eu inclusa, porque eu nasci intolerante à lactose. Então, o meu corpo não tem a enzima lactase, ou tem pouco, e ele não consegue quebrar a lactose em galactose e glicose para que o corpo absorva e faça lá a digestão. Então, isso não acontece, tá? Então, no seu caso, que você faz um sorvete à base de água, sem leite, mas você usa os mesmos equipamentos na produção, o correto seria dizer pode conter leite, tá? Pode conter leite. O pode conter, gente, existe somente para os alergênicos e somente para indicar contaminação cruzada. Glúten não existe pode conter, então não existe falar pode conter glúten. E lactose também não existe pode conter. Então nunca vamos falar pode conter lactose em um rótulo. O pode conter é só para contaminação cruzada de alergênicos, ok? A lactose, ela tem um limite de tolerância. Então, eu só vou falar contém lactose se o meu produto apresentar uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas desse produto tal qual exposto à venda. Então, do jeitinho que ele tá lá no mercado, ok? Então, no seu caso, pode conter leite, porque por causa dessa contaminação cruzada,
Mas mesmo assim, precisa fazer uma análise de risco, precisa ter um programa de controle de alergênicos para ver se essa contaminação realmente está acontecendo, tá? Mas se ela estiver acontecendo, você vai falar pode conter leite. Nos alergênicos, gente, pensem assim também, para não se confundir e falar de repente alérgicos contém glúten. Nos alergênicos, a gente sempre fala o nome do alimento que causa a alergia. Então assim, todo mundo sabe que o que causa a alergia alimentar é o glúten, né? Só que você sabe o nome das proteínas do leite que causam a alergia? Você sabe o nome da proteína da soja que causa alergia? Você sabe o que causa alergia em quem tem alergias a crustáceos, a peixe, a nozes, a ovo? Você sabe o nome? Não, né? Então eu não saio escrevendo tipo assim, alérgicos contém caseína, que é uma proteína do leite. Alérgicos contém albumina do ovo. Não, né? Eu escrevo alérgicos contém ovo, alérgicos contém leite, alérgicos contém peixe, alérgicos contém nozes. Então por que no trigo, no centeio, na cevada e na aveia eu vou escrever alérgicos contém glúten? Não, é alérgicos contém trigo, alérgicos contém centeio, tá? Então sempre o nome do alimento nos alergênicos. E aí, contém ou não contém glúten e contém lactose, tá? E não necessariamente, inclusive, Marcelo, você, por ter uma contaminação cruzada com leite, vai declarar contém lactose. É totalmente possível e bem comum que você declare somente alérgicos pode conter leite. Porque a quantidade de lactose em 100 gramas desse seu sorvete que não vai leite, talvez não chegue em 100 miligramas de lactose. Então, você precisa saber disso, tá? E isso só através de análise. Então tem que fazer. Ok? RDC 26 de 2015, artigo 9º. Não podem veicular qualquer tipo de alegação relacionada à ausência de alimentos alergênicos. Exatamente, Eliane, muito obrigada. Então, gente, é no artigo 9º da RDC 26 que está escrito que não pode. Lactose é apenas contém ou não contém lactose. Não existe frase pode conter. Exato, Larissa, só que assim... o contém lactose é só contém lactose e é para qualquer alimento que tenha uma quantidade de lactose superior a 100 mg por 100 gramas ou ml, tá? O não contém lactose, ele é diferente, como eu falei no começo, ele é para alimentos para fins especiais, que foram especialmente formulados, que contém lactose naturalmente, que faz parte da composição do produto, a lactose, que ele não possa existir sem um lácteo. E aí ele foi especialmente formulado ou produzido para que essa lactose já esteja quebrada, né, dentro do alimento, então ele vai ter glicose e galactose. Aí sim ele é um alimento para fins especiais, para dietas com restrição de lactose, e aí nesse caso específico eu posso falar não contém lactose. Só que para o não contém lactose, existem outras expressões permitidas. Então, se ele for realmente isento de lactose, se ele tiver menos do que 100 mg de lactose remanescente, eu posso falar não contém lactose, 0% lactose, sem lactose, tem outras expressões permitidas. Se ele for baixo teor, daí eu posso falar baixo em lactose ou baixo teor de lactose. Então, tem outras expressões. Mas o contém é só contém e realmente pode conter, nunca vai acontecer nem para lactose nem para glúten, tá? Quando é contaminação cruzada e eu sei que preciso colocar contém glúten por isso, estaria correto colocar alérgicos pode conter trigo ou teria que ser alérgicos contém trigo? Não, se for... Peraí, deixa eu tomar um gole de água. Você só vai usar o alérgicos. Você só vai usar o alérgicos contém trigo se o trigo estiver presente ali intencionalmente, esqueci da palavra. Intencionalmente. Então, se eu tenho trigo intencionalmente, eu falo alérgicos contém trigo. Se for contaminação cruzada, você sempre vai falar pode conter trigo, tá? E aí você sempre vai falar contém glúten, porque a gente não pode falar pode conter, né? Então, vai falar certinho que você falou, alérgicos pode conter trigo e depois contém glúten, certinho.
Aline, faça um bolo de chocolate, nesse chocolate pode conter amendoim. No rótulo do meu bolo, devo colocar pode conter amendoim devido ao chocolate que eu usei? Correto, né? Não tem resposta certa para isso, tá? Inclusive, no Plat, hoje a gente estava discutindo isso, esse assunto lá, no grupo do WhatsApp. Não tem resposta certa. Então não é tipo, sim, se o seu chocolate pode conter amendoim e ele está no seu bolo, você tem que declarar pode conter amendoim. Ou então, não, se é só uma contaminação cruzada de um ingrediente, você não precisa declarar. É por isso, gente, que precisa ter o programa de controle de alergênicos. Você precisa ver se esse amendoim está interferindo no seu bolo ou não. Então, como que você vai fazer isso? Programa de controle de alergênicos. Não é uma medida específica. Mas uma medida muito interessante que você faça é a análise do seu produto final para ver se tem a presença de amendoim, tá? Então tem que fazer um programa de controle de alergênicos. Tem outros ingredientes que podem conter amendoim? Você usa amendoim na sua fábrica? Ele vai em outro bolo? Tem que ver, não tem resposta certa de verdade, tá? É caso a caso. Precisa fazer o programa de controle de alergênicos. Porque se eu te falar sim, você sempre deve replicar isso, tá errado. E se eu falar não, você nunca deve replicar isso, também tá errado. É muito no caso a caso mesmo. Mirella falou, na nova legislação esse contém lactose irá mudar, né? Não, Mirella, o contém não, o não contém, né? Ou contém mesmo. Não, contém eu não vi que vai mudar, não. É porque, gente, lá em outubro de 2022, por favor, outubro de 2022... Eu não estou falando que agora, eu não estou falando que pode fazer isso, eu não estou falando que amanhã você pode colocar isso no seu rótulo, tá? Outubro de 2022. Zero lactose vai passar a ser uma alegação nutricional. Então, da mesma forma que a gente pode falar zero calorias, zero açúcares, a gente vai poder falar zero lactose para todos os alimentos. Lá em outubro de 2022. O que não vai interferir nos alimentos para dietas com restrição de lactose, tá? Isso tá bem claro, inclusive eu estava escrevendo a aula de lactose, vocês viram, para a reformulação do Vida de Rotulagem, e eu estudei bem essa parte do que vai mudar da lactose com a nova rotulagem nutricional, e isso já vai estar na aula nova, tá? Então, assim, eu vi que no contém lactose eu não vi que vai mudar não, Mirella. Mas o não contém lactose vai passar lá em outubro de 2022 a ser uma alegação nutricional. Então, todos os alimentos vão poder falar zero lactose se eles quiserem e cumprirem os requisitos. Mas a RDC 135, que fala dos alimentos para dietas com restrição de lactose, não vai ser revogada, ela vai continuar existindo. Os alimentos para dietas com restrição de lactose vão continuar existindo. Algumas coisinhas bem básicas vão mudar com essas alterações, mas os alimentos para dietas com restrição de lactose continuam existindo. Moni falou, olá, então pode conter traços de glúten, nem pensar em colocar. Moni, não. Primeiro, pelo pode conter e glúten e pode conter e lactose nunca vão andar juntos, tá, gente? Apaga isso da cabeça, deleta essa informação. Pode conter é só para contaminação cruzada de alergênicos. Então, pode conter trigo, pode conter leite, pode conter soja, pode conter ovo, pode conter peixe, pode conter nozes. Sim. Pode conter glúten e pode conter lactose? Não, tá? Outra questão do que você falou, Moni, são os traços. Então, traços não existem nas legislações. Traços não existem na rotulagem. Então, traços nunca devem aparecer em um rótulo. Nem para glúten, nem para alergênicos, nem para lactose. Então, pode conter traços de trigo? Pode conter traços de ovo? Não existe. Contém traços de amendoim? Não existe. Contém traços de glúten? Não existe. Contém traços de lactose? Não existe. Traços nunca devem estar em um rótulo. Ponto. Tá? E se no caso do sorvete não for possível fazer análise? Então, por segurança, é melhor colocar contém lactose? Então, Débora, se você colocar contém lactose e não tiver mais do que 100 mg, pode ser que esteja errado.
tá? Você precisa ter análise, não é uma opção não ter análise, precisa ter. Vamos te questionar. Se o seu produto não tem leite, por que ele contém lactose? Se é só uma contaminação cruzada, não deveria chegar em 100 miligramas. É complicado, tá? É sempre melhor ter análise. Quando o ingrediente é único, por exemplo, ovo in natura, mesmo assim é necessário acrescentar os dizeres alérgicos contém ovo? Sim! Eu ia até, gente... Nossa, eu acabei de lembrar, por causa dessa pergunta da Áurea, que eu ia fazer uns stories lá na praia e esqueci. Porque tinha uma granola lá e eu, olhando rótulos, tipo, estou à toa, o que vou fazer? Ler rótulos. Sim, estava à toa lá na cozinha e peguei essa granola para olhar e ela tinha aveia sem glúten. E aí eu fui direto e reto na declaração de alergênicos e eles não declararam a aveia, tá? Então, pegando o gancho aqui, Áurea, sim, mesmo quando o alimento e aí vocês vão entender porque que eu fiz a conexão com a aveia. Mesmo quando o alimento é único, então você está vendendo só ovo, você está vendendo só leite, você está vendendo só farinha de trigo, precisa fazer a declaração de alergênicos porque não há exceção na RDC 26. Então, em nenhum momento a RDC te diz que se o seu alimento for o próprio alimento alérgeno, você não precisa declarar. Então, sim, na caixa de ovo tem que estar escrito alérgicos contém ovo, na caixa de leite precisa estar escrito alérgicos contém leite, na garrafinha de óleo de soja precisa estar escrito alérgicos contém soja, então precisa, tá? Precisa sim. E aí, por que eu pensei na aveia, gente? Porque nesse mesmo sim... O que acontece? Por que a aveia é um alergênico, né? É considerado um alimento alergênico? Por causa do glúten. A aveia, naturalmente, não tem glúten. Porém, com muita frequência, ela é plantada no mesmo solo que alimentos que têm glúten. Ela fica em mesmo silo de alimentos que têm glúten. Ela passa pela colheita junto, ela é armazenada junto. Então, ela sofre essa contaminação cruzada pelo meio mesmo. Então, é mais comum que as aveias tenham glúten do que elas não tenham. Por isso, ela é um alergênico. Aí, quando eu tenho uma aveia sem glúten, eu continuo precisando declarar ela como alergênico. Mesmo que depois eu vá dizer não contém glúten, que no fim é o que causa a alergia. Mas por que eu preciso mesmo assim declarar a aveia como alergênico? Porque não há exceção. Da mesma forma que não há exceção, então na caixa de ovo eu preciso escrever alérgicos contém ovo, mesmo que a minha aveia não tenha glúten, eu preciso escrever alérgicos contém aveia, porque não há exceção. Porque em nenhum momento a RDC 26 diz que se for uma aveia sem glúten, você não declara ela como alergênico. Então, mesmo a aveia sem glúten precisa sim do alérgicos contém aveia. Assim como o ovo, leite e tudo mais. Não tem, pela falta de exceção na legislação. Então, a gente precisa declarar. Fefe falou, na mesma máquina onde empacoto aveia, empacoto ervilha também. No rótulo da ervilha, preciso colocar, pode conter aveia, contém glúten? Ou apenas pode conter aveia, não contém glúten? Fefe, sempre que houver a possibilidade, por menor que seja, da presença de qualquer quantidade de glúten, contém glúten. Então, sempre que for, pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter cevada, pode conter aveia, vai ser contém glúten. Sempre. A não ser que sua aveia seja sem glúten. Mas essa é a única exceção. Então, no seu caso, como eu acho que é uma aveia comum com glúten, contém glúten. Pode conter aveia, contém glúten, tá? Certinho. Tinha um produto que não vai nada de glúten, é correto falar não contém glúten? Sim. Se ele não for nada de glúten e não tiver nenhuma contaminação cruzada, é correto falar não contém glúten. É obrigatório, inclusive. Na questão do sorvete, acredito que seja mais crítico a questão da proteína do leite mesmo. No caso de veganos, aí que complica mais, pois há a possibilidade de contaminação cruzada com leite. Ah, Marcela, essa questão de vegano é tão complicada que eu nem me importaria tanto com isso, tá? Não porque os veganos não mereçam a sua atenção, não é isso.
Mas é porque, por legislação, não existe nenhuma definição para alimentos veganos, tá? Então, contaminação cruzada, conta, não conta. Então, isso não existe esse padrão. E aí, cada certificadora de veganos aí, que não vale nada para legislação, tá, gente? Essas certificadoras aí não tem ligação nenhuma com uma legislação, com a Anvisa, com o MAPA, com nada. Cada uma cria suas próprias regras. Tanto que uma fala que a contaminação cruzada não interfere, a outra fala que a contaminação cruzada interfere. Então, assim, não se preocupa com isso. Se preocupa de fato com o que está na legislação. Daí, se no seu critério a contaminação cruzada com leite interfira e você não possa chamar aquilo de vegano, ok. Se você achar que você pode, ok também. Aí é do seu critério do que você acha que é vegano. Porque daí o Marcelo perguntou, então deixa de ser vegano. E no fim eu já falei, depende. Por exemplo, É aquele caso do Magnum, né? Que o Magnum vegano que tem contaminação cruzada com leite. E eles têm o selo da certificadora lá, eu sempre esqueço, acho que é SVB, né, Sociedade Vegano Brasileira, sei lá, SBV, Sociedade Brasileira de Vegano, não sei, tem aquele selo. E aí eu tem esse vídeo aqui, é um vídeo um pouco antigo, de logo que lançaram esse Magnum, mas eu entrei no site dessa sociedade aí, e eles falam que a contaminação cruzada não interfere, e pra eles é vegano. Então, cada um, até ter uma legislação para padronizar isso, cada um dos seus critérios. Uma padaria precisaria mandar os produtos que não contêm leite e derivados na composição da receita para análise para saber se devo ou não declarar lactose? Seria interessante. Porém, o que acontece? Os alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento e os alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor não precisam fazer a declaração da presença de lactose. Então, isso está na RDC 136 na parte de onde não se aplica. Então, assim, se os produtos da sua padaria são feitos na sua padaria e comercializados na sua padaria, ou se eles são fracionados na sua padaria e comercializados na sua padaria, eles não precisam fazer essa alegação. Então, por isso, não teria necessidade. Eles também não precisam fazer a alegação de alergênicos, também é uma exceção, tá? Se for produzido e comercializado lá. Tá? Não adianta, comprei da padaria da franquia ali e comercializo aqui. Isso não é produzido e comercializado no mesmo lugar. Agora, se é feito dentro da padaria e comercializado dentro da padaria, não precisa nem de alergênicos, nem da presença de lactose. Glúten não tem essa exceção, tá? E se eu fizer uma análise de glúten e der negativo, não é o suficiente, por quê? Porque não tem limite tolerável. E a análise tem um limite de detecção e quantificação, né? Então, eu acho que o mais baixo são 5 ppm. E se você tiver 4 ppm de glúten? Né? Então, se pode ter a contaminação cruzada, contém glúten, tá? Onde faço análise de alimento? Em laboratório de análise de alimentos. São laboratórios específicos para isso. Tem vários. Tem Eurofins, tem SFDK, tem CETAL, tem um aqui em Campinas, como que é o nome? Ital, tem... As faculdades às vezes fazem. Procurar. Isso é ótimo e concordo, Aline. Pirem, a padaria recebeu visita do Procon e eles exigiram isso, alegando que o consumidor, pelo Código de Defesa do... Isso é verdade. Isso é verdade, Nelly, e assim, é complicado, tá? É complicado. Eu acho legal você dividir isso, porque as pessoas elas ficam muito presas à fiscalização de Anvisa e MAPA. A vigilância sanitária nunca passa aqui, o serviço de inspeção nunca passa aqui, não tem problema. Gente, Procon passa, tá? Procon é superativo e Procon dá multa. Tá? Procon retira produto de circulação, Procon apreende produto. Então, cuidado. E aí é complicado, porque eles sempre vão se basear realmente no Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor sempre vai ter direito a todas as informações, então você pode e deve rebater com a 136.
tá? Existe uma legislação do órgão regulamentador desses alimentos que diz que não precisa. Então, tem como rebater sim. Mas eles sempre vão alegar que o consumidor tem direito a tudo, e realmente tem, e você está realmente negando essa informação ao consumidor. E podendo ter contaminação cruzada, pode ter num lote e em outro não, tendo a possibilidade, melhor declarar. Análise de risco, programa de controle de alergênicos. Aromatizante de amêndoa não caracteriza alergênico? Depende também, depende do aroma também. Como que é esse aroma? Esse aroma tem a amêndoa, não tem a amêndoa? É um aroma totalmente químico, não é? Vocês entendem tudo isso? Eu tô achando ótima essas suas perguntas, Cafeística, porque tá deixando bem claro tudo aquilo que eu sempre digo sobre conhecer muito bem o processo de produção do alimento, sobre conhecer muito bem cada ingrediente, sobre conhecer muito bem todo esse por trás dos alimentos para fazer um rótulo. Não é só chegar, pegar a formulação e a ficha técnica e sair fazendo rótulo. Porque, por exemplo, você ia me falar, não, é só café. Eu ia falar, ok. E aí eu nunca ia saber que houve uma fermentação com nozes. E mesmo se eu soubesse como acontece essa fermentação... Então, gente, não é só ali, me manda a ficha técnica e tal que eu vou fazer o seu rótulo. Não é só isso não, tá? É o meu raciocínio também sobre essa questão da fermentação. Muito obrigada, Aline. De nada, espero ter ajudado. Mas é você que entende mais do processo de fermentação e tudo mais, vai conseguir definir melhor isso. Mas eu entendo que sim, que é uma contaminação cruzada, tá? Para a legislação, precisa garantir a ausência de alergênico, o que é complicado em casos de alta possibilidade de contaminação cruzada. Exatamente, Eliane, exatamente. Mesmo porque só uma análise não garante a ausência, justamente por causa do limite. Gente, é isso, tá? Por favor, gente, não associem as informações. Olha o tanto de informação que tem por trás, tá? Olha a especificidade de cada declaração. Um pode falar, pode conter, os outros não. Um só fala da presença, o outro depende, o outro tem que falar da presença e da ausência. Alergênicos e lactose têm exceção de alguns alimentos que, dependendo de como são produzidos, comercializados, não vão declarar, não é obrigatória a declaração. Já o glúten não tem, se é industrializado e chega no consumidor embalado tal, tem que declarar. Não, o pode conter só existe para alergênicos, não existe para glúten e lactose. Limite de tolerância, só lactose tem, glúten alergênico não. Então, por favor, gente, para não se confundir com as regras, não é uma questão lá o consumidor vai entender ou não, tá? E mesmo porque às vezes não vai entender, tá? Não é tanto essa questão. É sim, primeiro, seguir a legislação, que é obrigatório, né? Então, assim, a legislação não permite que essas informações sejam unificadas, não permite que sejam declaradas juntas, e cada um tem as suas especificidades, cada um tem os seus critérios. Se a gente achar que é tudo a mesma coisa, a gente vai cometer erros, e todos os meus seguidores, acredito, todos não, mas a grande maioria estão aqui para fazer rótulos corretos, para se sentir seguros, né, com os rótulos que estão fazendo, sabendo que tá tudo certo, tendo confiança principalmente. E erros nunca mais, né, gente? Ainda mais errinho de ficar associando informação que não é para associar. Não. Errinho de escrever traços, né, que vimos por aqui. Erro de escrever pode conter glúten, erro de pode conter lactose. Não dá, gente, não dá mesmo, não dá. Vamos evoluir esse Pokémon, vamos cometer outros erros mais complexos. Erros que precisam de muita interpretação, esses erros que estão claros na legislação, não. Mas é isso, gente, de verdade, espero que tenha ficado clara essas informações, as diferenças, o porquê que a gente não pode associar. Não associem as informações. Alergênico é uma coisa, glúten é outra coisa, lactose é outra coisa. Cada um no seu quadrado, cada um com seus critérios, cada um com suas peculiaridades. Não associe, tá, gente? E é isso, a gente se vê por aqui. Beijo, tchau, tchau.